Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um bate-papo. Hoje a gente tem o prazer, a honra de receber essa figura de uma grandeza, de uma leveza, de um talento enorme, Águida. Então, seja bem-vinda, Águida. É um prazer ter você em nosso meio. Agradeço, Moisés. Estou bem-vindo entre vocês e agradeço estar aqui. Vamos ouvir Alberto Grilo, o seu boa noite. Alberto. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Boa noite, Moisés Américo. E boa noite, poetisa, amiga, querida Águida Moura. Um talento inconfundível, coisas que vêm do sangue azul, verde, amarelo, de todas as cores do velho Zé Cazuza. Então, não poderia dar cria melhor no mundo do que a Águida, não. E a linhagem é uma linhagem que segue em frente. Eu sei que o sangue tem talento para várias e várias gerações ainda. Prazer, Águida. Bom, eu vou fazer o primeiro questionamento, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, como é de costume. Deixa eu trazer aqui, de ligar o microfone de Águida, que está dando um retorno. Então, eu queria que a Águida esclarecesse primeiro, como a poesia ela entrou na tua vida, Águida. Então, quando é que você começou a escrever? Como é que você se identificou com a arte, com a poesia? É a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo e falar, claro, do lançamento do teu disco, do sucesso que foi a apresentação lá no Belitate. Então, Moisés, agradeço essa pergunta. A poesia é sempre uma ferramenta que faz a gente se provocar onde ela se inicia na gente, né? Eu sempre me pergunto onde foi que começou a se despertar no dia a dia essa ideia ou esse comportamento. Então, eu acredito muito que o outro oportuniza na gente a necessidade. E a necessidade da palavra eu sinto desde criança. Minha mãe disse que eu comecei a fazer a alfabetização já sabendo ler. Gosto muito de imaginar que numa memória onde eu não lembro de mim já existia essa ligação com a palavra. Acho que tem alguma coisa a ver com você crescer ouvindo adultos conversarem sobre poesia, mas além disso também quando você identifica que a poesia ela causa um benefício coletivo onde ela se mostra, onde ela acontece. Então acho que isso vai fazendo alguma coisa, né? Eu cresci ouvindo em alpendres pessoas muito simples, algumas nem conheciam escolas e elas falavam a palavra de um jeito que me fazia imaginar, que me fazia refletir, me fazia sair de algo superficial e aprofundar, ou a tentativa de aprofundar naquele estado. A poesia parece um transe para quem a visita e comunga dela. E eu acho que esse transe me interessa. E você, Moisés, aonde começou a poesia em você? Você que é um literato tão querido. Fala para a gente também. Eu não tenho essa veia poética, não. Falta em mim esse talento. Alberto Grilo, que está participando aqui, mas Alberto caiu o sinal dele, acredito que ele vai retomar aqui. Então, Alberto, sim, Alberto também compõe, Alberto é músico, Alberto é sujeito aí envolvido com a cultura aqui na cidade. Eu sou apenas o consumidor. Eu não estou produzindo, não tenho produzido esse tipo de arte que é tão bacana, que foi, por exemplo, a tua apresentação na última segunda-feira, Então,
O show que estava programado para acontecer na Avenida Padre Zuzinha acabou não ocorrendo em razão da chuva, e aí a gente tem esse momento lá no Belitate. Mas aí, já que Alberto retornou, eu quero passar para Alberto para que ele faça o seu questionamento, faça o seu comentário. Águida, estava escutando o disco também pelas plataformas digital. Infelizmente, viajei esse fim de semana, não pude ir ao show de apresentação, mas soube que foi muito bacana, não poderia ser de outra forma. Quais os elementos, Águida, que a gente vê, sim, os elementos dentro da sua musicalidade no trabalho, da poesia em si, que vem do seu avô, do seu pai, dos seus tios, a poesia na forma mais pura, como ela vem ali daquela região do Cariri, de Pernambuco, da Paraíba. Mas eu sinto algo de novo. O que te inspira de novo para estar dentro desse disco? O que você pegou como referência para misturar com a tua poesia? Que linda essa pergunta também, Alberto. É uma alegria responder boas perguntas. E eu acho que quando algo tende a ser, vai se fermentando aonde tocar, não é? E a poesia lá na casa dos meus pais, da minha família paterna, tem uma ligação imensa com a memória oral, tudo que é transpassado através da oralidade. Então, eu sempre gostei bastante de pensar que as coisas que ficam só no que poderia ser esquecido, elas se protegem de um jeito diferente. E esse jeito me atrai, sabe? Essa coisa de quase perder de vista. Tem a ver com improviso, com repente. Então, eu acho que essa veia foi onde eu me inspirei bastante, assim, por conhecer figuras também, histórias e movimentos, por conhecer pessoas e conhecer a métrica, a poesia, o ritmo desses repentistas, desses improvisadores, mas além disso, de ter a chance de atravessar esse recorte histórico com um embasamento da poesia que eu vivo aqui em Santa Cruz, né? Que tem a ver com a feira, tem a ver com a memória da poesia, já é outro comportamento, outra ligação com a arte. A gente vem há um tempo tentando consolidar e fortalecer uma rede de artistas, e a gente percebe como existe uma dificuldade nisso quando o poder público não promove, eu diria isso, não promove o espaço, não oportuniza no artista também a autonomia de criar esse vínculo e de um jeito mais institucional mesmo, voltado às leis, ao benefício que a descentralização de alguns recursos poderiam causar, sabem? Aí eu percebo também que esse disco, que para mim é uma cartografia, eu gosto de chamar ele como uma carta que eu escreveria à Rua Grande, uma carta que eu escreveria a alguém que me perguntasse como anda o Agreste em mim. E eu acho que tem a ver com essas coisas, assim, que a gente inevitavelmente vai vivendo perto, né? E que isso vai se acumulando de um jeito que uma hora se expressa assim, com a palavra, com a canção. E você, o que acha? O que você reconhece como um veio parecido, mas também aonde se distancia para você? Arte. Na sonoridade, eu achei uma sonoridade muito moderna, uma sonoridade muito própria, entendeu? Alberto, problema de conexão, tá apontando aí de novo, caiu aí mais uma vez. Mas, Agda, uma coisa bacana que eu percebo, né? Pelo menos a minha percepção do teu trabalho é que você trabalha muito com essa visão da paisagem, né? Então a paisagem ela acaba
te inspirando, porque você descreve, né, nas letras das canções, na tua poesia, o Rio Capibaribe. Inclusive, na sua apresentação, você fez aquele gesto lá, aquela crítica, né, que é uma geração que não teve a possibilidade de experimentar, de tomar banho no Capibaribe, né? Então, a feira, as gamileiras, as lavadeiras. Então, essa relação com a paisagem na tua poesia, na tua música, isso fica muito evidente. Moisés, eu gostei da sua observação. Tem a ver com esse jeito da gente viver aqui em Santa Cruz. Eu sou encantada pelos fenômenos da cidade, sabe? Essa coisa de receber muita gente e de crescer também em outros estados, levando roupa, transportando. Eu e meus amigos, a gente conversa bastante sobre algumas expressões, como o movimento de carregação, como essa coisa dos restos, né, da fabricação têxtil, a ponta de linha. Tudo isso me encanta, o jeito de levar, de trazer, a feira, como acontece semanalmente, e por causa disso, apresentar um festival diário na cidade também. Então, acaba que tudo isso vira um veio também, e esse veio fica forte e se diz assim na canção, né? Gosto muito de perceber que existe mesmo uma paisagem, que se faz uma cartografia. Essa é a ideia, sabe, Moisés? Oferecer um tempo de paisagem agreste, oferecer essas vidas, esse contorno, esse relevo, esse redemoinho, essas lavadeiras, para que as pessoas entendam como aqui também é feito de vida, não é? Acho que a gente está vivendo um momento importante no Brasil de criar termologias para emoções que estão sendo atravessadas agora, a partir dos anos 2000. Essa virada do milênio exige da gente algum encerramento de discursos, outras apropriações e invenções, e também a continuidade de algumas linguagens, alguns termos. Então, eu vejo isso, a gente está criando mesmo, né? E a ideia é cada vez mais a gente perceber como a estética e como esses comportamentos da gente dizem o mundo também. Eu percebo que tem a ver com essa coisa de você sair do menor para o maior, e não o contrário, né? Os nossos pais e avós viveram um Nordeste onde, por questões sociais e desigualdade, injustiça social, as pessoas tinham que sair daqui e trabalhar para o Sudeste. E agora a gente vê um comportamento diferente, graças a algumas plataformas e projetos que foram criados em governos socialistas e que tem uma visão mais comunitária mesmo das coisas, sabe? Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com Lula ganhar também, sabe, agora, e eu poder entender como esse ânimo de vida vem parar na poesia aqui. Ter muito mais vontade de cantar num governo que faz da cultura um ministério, né? Não que tira assim que entra, como Bolsonaro entrou e tirou o Ministério da Cultura, e de diversas formas atacou a classe artística. Então, eu vou repetir uma frase que tenho gostado de dizer, que eu vi em um vídeo que Fernanda Montenegro fala, e o caráter de um povo se decide a partir da sua cultuação, da memória que esse povo leva, sabe? E essa memória que é levada tem muito a ver com o que a arte apresenta e simboliza para essas pessoas, como ela se mistifica, como ela se mitifica no povo. E aí, Flaira diz uma canção assim: uma cidade triste é fácil de ser corrompida, uma cidade triste é fácil de ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte, para não viver dando murro em ponta de faca. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo mais. Então, eu acho que
Que é isso, né, Moisés? Vamos com a poesia, sabe? A nossa forma de ida. Eu vejo a poesia como uma forma de ida e ela sempre me convida a perceber da balança mais justa, a que toca mais pessoas através da coragem, do coração, através do bom senso, através da plenitude humana, não é? A gente tem sido provocado às muitas questões. Eu acho que a gente passa por elas juntos, quando a gente cria, cria direções que respondam e confortem essas respostas junto, aí sai mais bonito. Diz aí, Alberto Grilo, chegou de novo. Mas Internet oscilando muito aqui. a poesia, Agda, ela é uma forma de resistência, né? E durante esses 4 anos tenebrosos do governo Bolsonaro, a arte foi o que nos salvou. E mesmo além desses 4 anos terríveis do governo Bolsonaro, a gente passou por uma pandemia. Então foi a arte que nos salvou. O momento era a poesia, era a leitura de um texto, era ouvir uma música, era curtir um filme. Então, esse era o momento, já que havia um distanciamento entre as pessoas, porque era essa a recomendação. Então, naquele momento de isolamento mesmo, a arte foi a salvação para tanta gente que perdeu, né, parentes, perdeu amigos. Então, um momento. Então, a arte é isso. A arte ela conforta, a arte ela renova, a arte ela revigora, a arte traz alegria, a arte é resistência, mas a arte também é emoção. E aí eu queria compartilhar com você um momento no teu show, que aí você comentasse que foi esse momento bacana quando a tua irmã participou, né? Tem um videozinho aqui curto que eu fiz. É isso. Eu queria que você falasse sobre esse momento aí, que foi um momento muito emocionante aí, quando Lara, né, participou do teu show aí, cantando com você. Então, você comentasse aí o que foi o teu sentimento nesse momento. Moisés, agradeço essa imagem que eu estou vendo agora. Eu gosto muito de cantar com Lara, sabe? Ela, para mim, acho que é a primeira voz, assim, é o lugar de voltar. A gente cresceu juntas, né? Somos uma da outra testemunhas integral da vida uma da outra. Então, é muito bom dividir esse momento também cantando e sentindo a poesia de outro jeito. A gente estava muito feliz nesse dia por ter continuado a festa depois da chuva que deu e uma chegada de uma chuva bonita também. E aí no outro dia ter todos os abraços, foi muito bonito isso. E Lara é o símbolo dessa poesia que abranda mesmo e que nasce consigo e que fica se dando, sabe? Ela é assim. Foi muito bom. Teve a participação dela e eu queria falar também da participação dos Catanhas, né? Através de Maria Antônia, chegar assim também. Do Grupo Feira de Mangaio, que participa da Novo Século. Então, foi os poetas, alguns de rua, da arte de rua, da capoeira. Foi uma celebração da arte santacruzense também. Me senti contemplada de encontrar tantas expressões nossas aqui e de colaborar para a ideia contrária. Aqui de Santa Cruz não tem cultura, sabe? Aqui existe uma cultura forte, sim. E quem vive atento a ela se emociona mesmo, vai fundo.
né? De diversas formas eu já me emocionei com a arte que acontece aqui na cidade. Aí foi bom ver vários representantes lá, inclusive lá. Vamos ouvir Alberto Grilo. Alberto, com você agora. Águida, querida, como foi a construção do trabalho? A maioria das músicas suas, né? E como foi as parcerias? Como se deu as parcerias? Como se deu a escolha dos músicos para fazer parte desse trabalho? Opa, Cortou um pouquinho, mas voltou. Pronto. Pergunta de novo. Como foi a construção do trabalho? A questão das parcerias, da escolha dos artistas para tocar cada instrumento, os arranjos, como foi essa construção desse trabalho? Que tempo durou? Conta pra gente um pouquinho. Então, Alberto, esse disco tem várias atipicidades nesse processo também aconteceram. A gente começou a fazer esse projeto há 5 anos atrás. Ele já tinha sido submetido à Funcultura 2 vezes. E aí, nessa segunda vez, quando foi aprovado, há 5 anos, a gente iniciou o processo. E aí, eu queria que tivesse a participação dos meninos que tocam comigo aqui, que é Fabiole, Olegas, Nelinho, Davi, Vinícius. E também queria me abrir a possibilidade de perceber o que já poderia acontecer com Julians, sabe? Que é o diretor musical. Eu conheci Juliano passando na frente da televisão, quando eu vi uma série que chama Amor Te Amo. E aí eu senti vontade de ouvir aquela série toda por causa da música. Passaram-se alguns meses e aí o meu produtor, meu amigo Flau, disse: "Ô, Agda, sonha livremente quem tu queria que dirigisse musicalmente esse disco." Só que eu não conhecia ninguém que conhecesse ele. Aí eu achei muito longe, né? Mas mesmo assim eu disse a ele que era Juliano. E aí, uns dias depois, um amigo que morava no prédio dele, de Flau, que eles são grandes amigos da adolescência também, disse: "Olha, tem um músico aqui que mora no meu prédio. Ele é legal, manda para ele." Aí João fez essa ligação, essa ponte. E aí Julians ouviu a música com Mary, que é a esposa de Julians, e eles gostaram da música. Aí a gente já marcou uma conversa e aí eu comecei a encontrar outros poetas em Recife e a transitar na poesia do Estado, né? Através da Reverbo, que é uma amostra de música pernambucana feito por autores. Como é que chama? Muito interessante, diga-se de passagem. Não é? Eu também acho, sabe, Alberto? São 29 artistas, eu considero o Melry a 30ª, então são 30 artistas que se encontram há alguns anos e que dessa sala se apresentam em alguns palcos, sabe? A gente já se apresentou no Santa Isabel e outros palcos. Foi assim também que eu pude perceber que a arte daqui não era tão longe de nenhuma arte do mundo, e a perceber também que, dependente do futuro que alguma arte tome, a proporção dela, eu sempre ia querer me voltar a Santa Cruz, sabe? E reconhecer, assim, que é muito bom a gente poder ser de onde é, ficar onde gosta. E eu tenho essa alegria, né? Foi bom demais entender também, assim, que cada poeta está ali defendendo, de certo modo, a existência de alguns lugares e que eu participo da minha cidade sendo essa força também de dizê-la da forma mais bonita, da forma que me toca. E as coisas verdadeiras, elas têm uma força, elas criam sua própria densidade.
Aí foi assim que foi sendo feito, foi ao longo de 5 anos, e atravessou essa pandemia também. A gente gravou na casa de Julians algumas músicas, só eu e ele. No começo foi meio difícil também perceber assim que esses mecanismos, eles que são meio fechados, sabe, Alberto? Não são equipamentos e recursos que se possibilitem uma certa facilidade de usufruir, sabe? Não, não é algo acessível, é o que eu quero dizer. Não, não são mecanismos acessíveis e, na maioria das vezes, são Entendi, homens. entendi. Então, isso me provocou muito também, como uma artista mulher, a perceber aonde estavam as mulheres nesse mecanismo da música, da poesia, e de entender que existe realmente uma desigualdade geracional que vem sendo, pouco a pouco, minimizada, né? Também os homens estão se abrindo a reconhecer e a participar da poesia da mulher. Então, acho que isso é importante, sabe? São outros tempos, né? Existe essa coisa da gente querer mesmo ver essas forças unidas, ver essas forças se encontrando, e muito além de homem e mulher, a gente se perceber como ser humano aqui no mundo, vim para viver e experimentar o que um corpo humano pode, mas muito além disso, o que o nosso espírito é capaz de ser junto e consigo. Então, no começo foi difícil isso também, mas aí eu fui entendendo, né, que eu não conheço nenhuma artista mulher aqui na cidade, assim, que tenha gravado um disco, e queria até ter mais referências de arte feminina aqui na cidade. Então, eu também me descobri como alguém que estava abrindo caminho nesse sentido, e isso me deu força, me deu coragem de fazer do melhor jeito. Eu fiz me divertindo, fiquei em casas de amigos durante esse tempo que me receberam muito bem. Conheci muita gente, fui para muitas festas, sabe? E andei muito através de um projeto que chama O Arte da Palavra. Viajei com Gleicinho, que é um poeta de Recife. A gente visitou outros estados, isso também fez parte. Todas as experiências vividas ao longo desses anos fizeram parte das canções. E é quando eu percebo que a música, ela não é só aquele recorte do tempo e da letra que está sendo cantada e dita ali. Ela é esse processo de ser feito, quem se envolveu, o que estava acontecendo na hora, como era o sentimento de quando eu estava cantando, tudo isso faz parte do que se imprimiu ali e que ficou desse jeito, mas que se deriva de muitos outros, né? Ok. Agda, você falou aí desse cenário, né? Dessas dificuldades que tem. E aí eu queria que você comentasse, né? Como é nesse cenário em que nós estamos vivendo, que passa a ser tão hostil, né? Tanto a liberdade e a criação. Então, você colocasse aí os desafios que se coloca quando você destaca aí a questão da mulher, né? A mulher artista, a mulher poeta, a mulher escritora. Então, a mulher que faz arte. Então, eu queria que você descrevesse, na tua experiência, você já, embora que já colocou parte aí, mas que você trouxesse algo a esse respeito. Moisés, esse tema. Então, eu cresci em uma casa de costureiras. Minha mãe é costureira, minha avó, minhas tias são costureiras. São mulheres muito fortes que desde criança costuravam, vendiam na feira. Eu cresci com a feira na calçada de casa e eu sempre admirei esse movimento da lona, dos manequins, das carroças, do jeito desse povo levar a vida e a sobrevivência a partir da arte de fazer uma peça e de fazer milhares de peças e de vestir o Brasil. Então, cada vez mais eu fui entendendo do que partia essa força. E na origem vem dessas mulheres que costuravam retalhos e que pedacinho de pedacinho e manualmente feitas, essa linha era capaz de vestir um povo e de fazer a economia de um interior virar uma das maiores capacidades econômicas do mundo, né? Porque eu considero Santa Cruz assim. A gente tem um PIB que cresce na mesma medida da China, que é
um país de uma economia super avançada. E, além dessa economia mesmo, eu acho que essa economia, ela cria uma estética para a nossa cidade, sabe? Então, muito dessas percepções, elas se tornam inevitáveis, porque você vive um mecanismo que foi feito pelo suor feminino, só que muitas vezes não é reconhecido. Então, desde criança, eu já achava injusto o jeito de se ler o comportamento das costureiras e de se observar e reverenciar a arte da sobrevivência da cidade. Então, acaba que isso vai se dando a outras camadas também da vida, e ao longo da vida você vai percebendo, assim, como são tratadas as mulheres, sejam pelos companheiros, seja na rua, seja entre os vizinhos, né? E você vai entendendo também que, para que você fique segura, é preciso que haja uma rede atenta à sua segurança, não só os seus pais, né? Mas, posteriormente, quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar no Conselho Municipal dos Idosos e também no CONDECA, de Crianças e Adolescentes. E lá eu tive acesso a outras informações que fazem parte dessas camadas que tentam proteger e criar iniciativas de compreender mesmo esse papel da criança, do jovem, da mulher, dos negros, dos pretos, das pretas, sabe? Que são realmente grupos que se fragilizam pela conduta de um mecanismo feito milenarmente a partir do homem, não é? E que esse sistema precisa ser interferido, precisa ser conversado como que a gente está fazendo aqui. Se cada pessoa tomar essa consciência de que precisa abrir espaço para o seu diálogo, na sua ignorância, que a gente está destituindo a ignorância, e a gente destitui essa ignorância conhecendo ela, circulando a ignorância com outros e outros, para que sejamos capazes de criar ferramentas de entender a um ponto que não venha mais ferir ninguém, não é? Então, Moisés, eu acho bom você reforçar ainda dentro dessa pergunta e ampliar esse tema, sabe? Porque, se a gente for olhar bem, Santa Cruz, como outras cidades do interior, fazem câmaras de vereadores 16 homens e 2 mulheres, não é? Mais ou menos. Tem muitas câmaras no interior que não tem nenhuma mulher. E a gente sabe que um lugar que vai defender ou se coloca como uma representação do povo precisava ter mais costureira, mototaxista, enfermeira, professor. Eu queria ver mais pessoas que se pareçam com o povo nesses lugares de ocupação política, sabe? Para legitimar a existência dessas pessoas e fazer possível uma política urbana, uma política cultural, uma política educacional que se pareça com a necessidade que a gente precisa. Então, é inevitável a gente criar sem perceber também o que dói, né? A dor também é um laboratório de criação, de inventividade. Eu acho que aqui em Santa Cruz eu tive alguns mapas para doer um pouquinho de criar também. Sempre vendo a beleza também, né? Acho que o povo da gente tem disponibilidade de aprender, sabe? Não podemos também macular o outro. Eu acho que a gente está no exercício de aprender mesmo. Um tenta ensinando ao outro. Por isso que eu tenho paciência de entender esse outro tempo, né? Que é a chegada dos homens a essa consciência de que a gente precisa contribuir na gentileza do mundo e na benevolência desse reconhecimento que segue a partir da mulher e da presença da mulher nesses cargos e em outros também. Mas Diz é aí, isso. Mas é isso. Esse processo de desconstrução, né, do que está posto aí. E a gente percebe, por exemplo, eu acompanho, de certa forma, o trabalho aqui do Legislativo, são 17 vereadores, desses 17, apenas 2 mulheres. E Jéssica, por ter uma participação mais efetiva, né, ela acaba sofrendo muita violência, né? Então, os discursos que aparecem, principalmente nas redes sociais, contra ela, esse discurso não é colocado contra os opositores, né, masculinos.
Então, os demais vereadores, quando tem lá uma crítica, é uma crítica, de certa forma, até mais leve. Mas, quando se refere a Jéssica, tem termos extremamente desumanos, que tenta colocar, puxar para baixo, que é uma forma que acaba contribuindo para desestimular a participação feminina nesses espaços de poder, né, de decisão, como você bem coloca. Mas é um processo lento, mas tem mudado. A gente percebe aí muitas mulheres liderando e mostrando que têm capacidade para isso, mas o machismo ainda está muito presente, é muito forte. Mas eu queria trazer para você sobre tua música, né? Então você chama de carta musical, né? O que você produziu, o que você está entregando para o público e o que é que as pessoas poderão encontrar ao ouvir a tua música. Então, fala um pouco se for possível aí, Então, Moisés, quando estava sentindo de fazer essa cartografia, tem a ver com o mapa mesmo. Eu atravessei 4 tempos. O primeiro trata do jeito de chegar a um lugar, e o tema dele é apontar. É um tema molhado, com 4 canções que falam do olho, que fala da ida, que fala desse jeito de pedir carona, de seguir a transversalidade, a feira, o rio, traz essa perspectiva. O segundo tempo é os doidos, e trata dos doidos. É um tempo onde a melancolia encontra a alegria, é um tempo de perceber a dor, que aí ele tem um bilhete a José, por exemplo, foi quando meu amigo perdeu 3 pessoas da família por Covid em 15 dias. E aí ele ficou muito triste, eu mandei esse texto para ele, e eu leio ele no disco, para que essa emoção que foi atravessada na pandemia, ela também esteja, sabe? Eu respeito a dor que a gente atravessou e que a gente pôde dialogar muito mais com a vida e a morte. Então, é a memória desse tempo. Vamos precisar de outros futuros para entender, né, o que se fez entre nós nesse momento de pandemia e após também, como a gente ainda está atravessando. Então, o terceiro tempo é Tecidos, e também é formado por 4 músicas. Cada tempo tem 4 músicas, e tem uma música, uma faixa, que é Fora do Tempo, que é o Bilhete 2. O terceiro tempo trata do tecido e vem dessa memória daqui, das lavadeiras, do cigano, a rua, e trata dessa memória do pano, né? Como tem sido ser eu, como tem sido ser tu, como se a gente fosse um pedaço de pano a ser costurado no dia a dia, na cidade, nas pessoas, nas histórias, nas ideias. E esse tempo anuncia o quarto tempo, que o tema é poeira, e também tem 4 músicas, e começa com Redemoinho, e é um fenômeno da nossa região. Então, ele começa com esse redemoinho e ele entra em Avorã, fora do eixo, e a curva de Miroxa é a memória de uma senhora que morava numa esquina, na estrada de terra que leva até a casa dos meus avós. E aí a gente passava por lá e minha mãe gritava até 3 e a gente gritava junto o nome dela, Miroxa. E várias pessoas da família têm obras dedicadas a Miroxa, e aí eu fiz essa música também dedicada a ela, rememorando esse cheiro da infância. E eu cantei no corredor que leva até a casa dela, que passa pela casa dela, e que fica se cantando aonde toca, né? A poesia tem isso, né, Moisés? De, de ser um caminho a andar de novo. Eu sinto assim. E aí é isso. Quem procurar no disco, eu acho que vai perceber essa paisagem mesmo. A paisagem é realmente um elemento da música. É como se você estivesse andando na beira da estrada e vendo as pessoas, encontrando gente e acenando, e frutas e bichos, e pode esperar essas coisas assim, eu acho.
as caravanas, né? Rememorando também as idas dos nossos povos. Esses dias eu descobri que minha família, ela andava uma distância imensa de um sítio ao outro, sabe? De um povo da mesma família, assim, eles andavam como se fosse hoje 4 horas de carro, eles andavam a pé e ficavam dias na estrada. Então, o povo da gente tem uma ligação com a terra que, às vezes, a gente esquece como a caatinga é presente do povo da gente, né? Essa força da espera, de esperar chover, esse jeito da gente de, de ser resistente, persistente mesmo. A gente vem no polígono das secas fazer um polo como Santa Cruz, sabe? Isso mostra muito da força do povo, da terra da gente. Tem muito a ver uma coisa com a outra. Como a terra também se dissolve na emoção de ser povo aqui. Então, acho que vai Agreste. Eu acho que esse som, ele diz um pouco do Agreste. Traz alguns traços, né? Às vezes eu me sinto andando de mototáxi nele, às vezes eu me sinto pegando um Toyota, às vezes eu me sinto subindo, descendo uma serra, ou comendo pão de com queijo manteiga de seu Deda, indo lá na feira de Cacimba de Baixo, a feira do Troca. Tem a ver com isso. Multidão, gente, pastéis, comprar, vender, olhar, passar, ir, ficar, tudo isso. É o que eu me provoco, né? Mas eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer também, Moisés. O, o teu material, a tua obra, eu estava aqui tentando identificar, assim, você falando, escrevendo, e eu disse, bom, é geografia, é o mapa, né? É a paisagem descrita, é a preocupação ecológica com o rio, é o tema da exclusão, né, dessas pessoas que você dá voz, que você traz à memória, é a questão da memória local, quando você descreve o Agreste, descreve os sítios e distritos da cidade de Santa Cruz, é o fenômeno da natureza, né, quando você traz aí a questão do redemoinho, e é o movimento migratório, né, quando você tem esses deslocamentos. Então, essa é a tua obra, que eu posso perceber nesse momento. Então, bacana, parabéns pelo trabalho. Já disse isso pessoalmente a você, mas agora de público, né? As pessoas que estão nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar, né? Através dessa live. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua sensibilidade, por essa alma de poeta e que traz um grande enriquecimento e um grande destaque para a nossa cidade. Pena que o poder público local não tenha essa percepção de não te acolher, de aproveitar você para trabalhar, ter uma função remunerada para fazer esse trabalho de arte, como você fez durante um período passado na gestão do prefeito Edson, que também não teve a gestão a mesma sensibilidade para manter o teu trabalho que você fazia ali com as crianças, né? Naqueles espaços ali de contação de história, de poesia, né? Então, de trabalhar com arte. Então, é uma pena que o poder público, né, as pessoas que lidam com o público, com a política de cultura dessa cidade, não tem essa sensibilidade. E não só você, mas outros talentos que a gente tem aqui na cidade, de certa forma, fica à margem, porque eles poderiam ter a possibilidade de viver da sua arte, de produzir a sua arte e viver dela mesmo. Mas aí acaba fazendo uma outra atividade para sobreviver com o feijão, a adquirir os produtos, né, que necessita para o seu dia a dia. Então, é uma pena que a nossa cidade não tenha essa sensibilidade de perceber isso em você e em tantos outros que nós temos aqui em Santa Cruz. Moisés, a sua fala é também como se fosse um ponto da gente pensar junto, né? Como a gente tem contribuído para que essa consciência cresça na gente.
perceber a importância de valorizar os movimentos culturais, o movimento da cultura popular, do quebra-lajeiro, dos sanfoneiros daqui, nossa cidade que é tão grande, o pífano de Coronel, lá de Poço Fundo, tantos manifestos como o próprio Carnaval da Orquestra Girassol, que é muito massa, esse projeto que faz parte da Novo Século, a Feira de Mangai, que é um grupo que está crescendo agora aqui, e o grupo de Seu Alencar, que estuda o maracatu, o riso flora, que tem as meninas também. Então, acho que é importante a gente conhecer, disseminar, divulgar e compartilhar da alegria desses movimentos existirem aqui, porque eles nos dizem muitas vezes, dizem coisas que a gente precisa saber como cidade, que a gente precisa entender como povo e que a gente precisa se reconhecer como gente. Isso faz parte da nossa construção de caráter, da nossa dignidade de ser daqui. E essa ideia de que aqui a gente trabalha e a gente vai usufruir de lazer fora daqui, tem a ver com isso, sabe? Como a gente promove a cultura local de uma forma onde as pessoas possam se divertir nesse entretenimento cultural, musical, artístico, na própria cidade. Então, que os mecanismos públicos possam ser aliados da consciência de um povo e que o povo tome consciência disso para que a gente, como povo, cada um em si, faça esse tipo de cobrança, sem maltratar ninguém também, porque acho que os prefeitos e os vereadores dessa época estão aprendendo a ouvir também esse tipo de diálogo e também a necessidade de que esse exista e que tenha a sua autonomia, não é? Então, eu quero abraçar mesmo, assim, todos os artistas de Santa Cruz e também chamar a atenção dos políticos daqui, chamar eles para conversar com a gente, sabe? Entender como isso pode ser efetivado de um jeito que seja beneficente às escolas, às bibliotecas, que são lugares que a gente precisa ocupar e que dariam certo ser criados projetos para esses lugares ocupar com a partilha conjunta, não é? Das expressões artísticas daqui. Então, acho que tem a ver também, unir a cultura com as escolas. É um grande desejo que eu tenho, ainda tem muita coisa para fazer aqui nesse sentido, Moisés. Pode esperar que vem, viu? Ok, vou fazer agora uma provocação, né? O que sobra, o que falta aos movimentos de cultura em nossa cidade? Agda Moura. Olha, Moisés, eu acredito muito na espontaneidade do tempo também, sabe? Acho que está todo mundo fazendo o que pode, está todo mundo fazendo o seu melhor, e me parece às vezes que tem um botãozinho só que a gente vai tudo apertar de uma vez, que é esse start mesmo, de dizer, vamos se unir, galera, vamos se juntar na mesma mesa e fazer as nossas ideias e sonhos se materializarem através das praças, através das escolas, através de movimentos que digam a gente de um jeito melhor, sabe? Que tragam a gente para a consciência de afeto ao lugar, o pertencimento da gente que precisa se elaborar melhor aqui em Santa Cruz. Tem a ver com o jeito que a gente está no trânsito, tem a ver com o papel que a gente joga na rua, tem a ver com a nossa ligação com o rio, né? Que é a mesma medida dessa economia crescente, tem um rio morrendo, que tem gente tirando areia ilegalmente das beiras do rio, sabe? Tem muita coisa acontecendo ilegalmente com a natureza do nosso lugar. Então, a gente precisa refletir tudo isso junto. Então, eu acho que sobra e falta boa vontade na gente, e a gente precisa decidir melhor o tanto de disposição de entender esses diálogos e essas ideias, Moisés, para a gente conseguir fazer outros mapas, não é? E garantir a existência desse futuro. Vamos arrasar no futuro também, minha gente. Santa Cruz arrasa no agora, vamos arrasar no futuro, criando essa perspectiva e sendo ponte para que esse manifesto aconteça, a manifestação dessas colaborações.
Estamos chegando ao final, né? Nosso bate-papo. Alberto Grilo não retornou. Provavelmente a internet dele não permitiu. Mas aí, Agda, eu queria que você falasse do seu próximo projeto, né? O que pode, ou se é que é possível, né? Revelar, se você pode revelar o que está pensando, qual é a próxima iniciativa de Agda Moura. Então, Moisés, a gente está abrindo um espaço cultural aqui na cidade que chama Chocalho. E é nessa escola que era o SESI, aqui em frente à Escola da Palestina. E temos um desejo imenso de fazer algumas atividades voltadas às artes plásticas, ao cinema, à poesia, às cantorias. E a gente quer receber as pessoas, quer criar um quadro de contínuo dessas construções mesmo artísticas e também de incentivar outras pessoas a participar e fortalecer da sua arte, não é? Mas eu estou vivendo de uma forma muito tranquila há um tempo. Acredito que esse disco seja um registro permanente que me deixa feliz de saber que tem aqui, que ele vai virar suporte de educação também. E de evidência mesmo da existência de um agreste que mora em mim, mas que mora em muitos outros e muitas outras. E eu estou fazendo também um filme para aqui para Santa Cruz, que chama Santney Croix do Capibarais. É um nome fictício criado para um documentário que trata do que é o cinema de Santa Cruz. E aí pergunta a várias pessoas. Inclusive, tu faz parte, né, Moisés, respondendo também. Então, tem o áudio de várias pessoas e é uma coxa de retalho sonora, esse. E aprovei agora há pouco um projeto também no Funcultura, de um filme que chama Procura-se um Papangu, um estudo que eu fiz desses 2 anos de pandemia sem carnaval lá em Bezerros, que é a terra dos papangus e que faz parte da cultura popular carnavalesca do estado de Pernambuco. Então, tem essas ideias acontecendo, mas eu estou curtindo agora, assim, me sentindo aliviada pela conclusão, que envolve tanta gente querida, e aí eu também quero abraçar o povo da Varanda, o povo da Reverbo, os meus amigos do sítio Alcobaça, lá de Arco Verde, o povo de Bezerros, que são minha família querida, que me ajudaram em todo o processo a entender também como é e fazer na parte a sua medida, e a medida de hoje nos traz, não é? A poesia e a música, como às vezes eu costumo dizer, me trouxeram muitas coisas que eu gosto. Acho que as melhores coisas que eu tenho na vida foi a arte que me trouxe. Inclusive o nosso encontro, né, Moisés? Quando eu fui trabalhar na secretaria, sem saber que depois de um professor ia ter tu como um amigo, viu? E tu és um querido. E se esse disco é uma geografia, você faz parte dela, andando de bicicleta, de cabelo solto, numa ladeira dessa canção, Moisés. Vamos explorar, sabe? Vamos explorar as nossas melhores capacidades, explorar as nossas potencialidades como gente de Santa Cruz, mas também como gente existindo nesse mundo que é tão grande, tão bonito. Tem tanta beleza a ser descoberta, tem tanta gente que quer o melhor abraço da gente, tem tanta gente que quer saber o gosto do café que a gente tem, tantas padarias a se provar um pão, um doce de leite. Tem muita coisa a ser vivida. Eu sou tão a favor da vida e quero outros aliados para a gente descobrir junto. Ai, Moisés. Agradeço o vice o convite de vir aqui. Eu gosto tanto desse programa de vocês. Eu fico tão feliz de saber que semanalmente vocês criam um conteúdo tão importante para a nossa cidade. Talvez a gente precise ainda de outros futuros também para compreender melhor a importância de movimentos como esse, que partem de vocês, que gostam de conversar e de descobrir junto temáticas e pessoas que falam de temas tão importantes para a gente. Então, eu agradeço estar aqui. Ok, obrigado. Obrigado pelas palavras, pelos elogios. E eu quero aproveitar, né? Alberto não retornou, mas Alberto está com
o material, né? Está vendendo umas telas, né? Alberto é artista plástico, então ele pinta aí, né? E está divulgando as suas telas pelas redes sociais, onde as pessoas podem adquirir o material do Alberto Grilo. Mas eu queria que você colocasse aí o teu disco, né? O teu trabalho, onde é possível localizar para curtir, né? Então, ele está no Spotify agora, mas a gente quer mesmo vender fisicamente, porque cada música tem um desenho. E no encarte a pessoa entende melhor também essa sequência de trajetos, vai lendo a letra de um jeito que tem um sentido, tem várias simbologias a construção desse encarte. E a gente está vendendo aqui em Santa Cruz e na Passa Disco, lá em Recife. Ok, Aqui em Agda. Santa Cruz a gente está de entrega, mas a gente já está vendendo alguns. Quem quiser, fala comigo no Instagram, que tem uma equipe cuidando dessa previsão também. A gente vai se fechar direitinho essa semana. Ok, então a gente chega ao final, né, desse bate-papo, dessa conversa leve, esperançosa e agradável, né? Então, uma boa noite a todos e a gente se despede de mais um encontro e a gente aguarda você na próxima semana, mais uma vez, com outro tema relevante. Mas já posso adiantar, a gente vai discutir a questão da violência contra a população negra aqui no Brasil. A gente está trazendo um professor, morador de favela da Maré, lá no Rio de Janeiro, e ele vai estar trazendo essa temática, né? A gente vai estar discutindo, falando sobre a violência contra a população negra. No mês de novembro, né, que é comemorado aí o mês da consciência negra. Então, no dia 1º de dezembro, o bate-papo vai ser sobre violência contra a população negra. Então, um forte abraço a todos. Alguma coisa? Quero deixar esse abraço, então, aqui para João, para Carlos e para Alberto, que são 3 queridos também, e outros em tu, Moisés, que tu és um grande e querido amor da minha vida. Eu te admiro demais e quero o maior bem a tu. E agradeço ter vindo aqui conversar esse disco com vocês. Um cheiro bem grande e tudo de bom em vocês. Abraço a todos.